Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu ia dizer boa tarde, mas não sei que horas que vocês vão estar ouvindo o vídeo, certo? Mas sejam bem-vindos, né? Eu sou o professor Nilson, sou graduado em administração, ciências contábeis, licenciado em filosofia, sociologia, tenho algumas MBAs na área de gestão, tenho pós-graduação na área de sociologia e filosofia e tenho mestrado em educação, né? Eu vou trabalhar com vocês a disciplina psicologia aplicada à administração, né? Mas no primeiro contexto vamos entender alguns fatos que nós temos que definir concretamente e que forma que nós vamos trabalhar. Então eu creio que vocês já estão adaptados a essa maneira que vocês trabalham, né? Que é as avaliações, já estão tudo ok, mas se tiverem alguma dúvidas, podem entrar em contato que a gente está à disposição. Nesse primeiro momento, eu vou passar com vocês aí o que nós vamos trabalhar, né? É o plano de ensino, né? Então nós vamos falar da psicologia aplicada à administração, nós vamos falar da teoria comportamentalista e a organização, o behaviorismo, os principais conceitos do tema, as contribuições e limitações da teoria behaviorista na organização, a teoria psicanalítica e a organização, a psicanálise, né? E os principais conceitos da psicanálise, contribuições e limitações da teoria psicanalítica na organização. Nós vamos falar da motivação e a organização, nós vamos falar da liderança e a organização, também aplicado aos conceitos da psicanálise, a comunicação e a organização, né? Que forma que elas devem interagir dentro da unidade, e o trabalho em grupo, né? E a organização, o trabalho em grupo com a organização. Aí depois na unidade 2, no caso, a gente vai trabalhar o comportamento organizacional, né? Aí a gente vai falar de gerenciamento de pessoas, nós vamos falar de reter talentos, manter talentos, né? E a gente vai estar voltado mais à área da psicologia no comportamento de gerir pessoas, né? Pessoas são seres e seres são diferentes de recursos materiais. Então a gente vai chegar bem no contexto disso aí. Depois a gente fala da diversidade e as diferenças individuais, que pessoas são únicas, né? Cada uma tem um atributo e tem uma percepção diferente do mundo, cada pessoa é motivada de uma forma diferente, age de diversas maneiras, e o desempenho, né? Gerencial e as recompensas, né? O homem trabalha em troca de recompensa, e a gente vai falar um pouquinho agora nessa introdução sobre isso. Projeto do cargo e arranjos no trabalho, né? Com cargos, salários e como que eu arranjo no trabalho. O gerenciamento de grupos, como gerenciar grupos que trabalham juntos, né? Equipes e projetos de grupos, né? Então a gente tem essa dificuldade, não é nem de montar o projeto, né? O projeto ele é tão fácil de montar, a dificuldade está na hora de quem vai fazer o que dentro do projeto, né? E a gente tem essas dificuldades ainda, porque as pessoas são diferentes, têm percepção diferente da vida, né? Inclusive elas têm metas diferentes das metas das organizações, então tem que estar muito alinhada, né? A organização tem que entender esse procedimento de estar alinhada com as pessoas nas metas e estruturas da organização, também dos indivíduos que nela trabalham. Projeto e aprendizagem organizacional, né? O que é uma aprendizagem organizacional? Nós vamos falar da cultura organizacional, né? O que é cultura? Eu gosto muito de falar da teoria de Shen, né? Porque Shen desenvolveu a teoria da cebola, né? Que lá bem no centro da cebola ela é separada por camadas, né? E o centro está os valores, depois estão os artefatos, cada uma dessas coisas aí, e a gente vai dar mais ênfase nisso. Gerenciamento de processos, né? Processos são etapas que toda organização vai passar. A gente vai falar de poder e política, e nesse caso aqui, já deixo até uma dica de um livro muito bom para vocês lerem, né? Quando eu falo de poder e política, o livro é O Monge Executivo, né? Até acho muito interessante que tem uma parte, parece que no segundo capítulo, no segundo parágrafo tem uma frase assim, o seguinte: se você tiver que lembrar uma pessoa, se você estiver no poder e tiver que lembrar as pessoas que você está no poder, você não é o poder. Mas é bem diferente. Assim, olha, se você tiver que lembrar pessoas que você é uma dama, então você não é uma dama, né? Então, né, nós podemos observar isso, e eu até gosto de deixar bem uma ideia bem legal, né? Que, por exemplo, se a Lady Di estivesse viva hoje, né, a gente está falando de cultura,
se ela estivesse viva hoje, se ela usasse um daqueles anéis que vem sabe aqueles que você compra que vem nas balas, né? Aqueles anéis grandes, né? Então, se ela colocasse no dedo, todo mundo ia pensar, se ela usasse aquele anel, né? E mostrasse ao mundo aí com as mãos, todo mundo ia pensar que era uma joia caríssima, porque não é a joia, é quem usa a joia que faz as coisas acontecerem. Eu estou falando da liderança, estou falando da comunicação, e depois a gente fala da tomada de decisão, né? Como que elas organizam entre si. A gente vai falar de conflito e negociação, mudanças e estresse. Pessoal, uma das coisas que eu mais falo para todas as pessoas, né, no início dessa aula é o seguinte: goste de pessoas, porque tudo que você faz é para pessoas fazem tudo para você. Então, a única coisa importante no mundo são as pessoas, então aprenda a tratar, aprenda a viver com essas pessoas e acostume-se com a mudança, né? Nós passamos aí por um período estranho, agora já estamos em outro período, já temos uma mudança de política, uma tomada de decisão diferente, uma negociação diferente, influenciando todo o comportamento nas organizações. Então a gente tem que parar para pensar nesses contextos, né? Claro que não é um tema de ciências políticas, mas eu estou falando de contexto de trabalho, certo? Então esse é o que nós vamos trabalhar no início, ao longo das minhas aulas. Eu vou estar postando vídeo e material referente a esses temas para que vocês desenvolvam, para que vocês entendam, né, a importância da psicologia ligada à administração e seus conceitos fundamentais. Para que eu faço isso, para que eu faço aquilo, para que a gente entenda que a organização precisa de tomar muito cuidado aí com seus aspectos. Depois, mais à frente, né, eu gosto muito de dar uma introdução na teoria organizacional. Aí, se eu perguntar, desculpa que meu computador está aqui desligado aqui, quase que eu perco a fala aqui. Mas, por exemplo, se eu pedir para vocês definir, né, o que é organização, talvez vocês teriam dificuldade. Mas eu vou pegar alguns enfoques aqui bem tranquilo, né, da organização, para que nós possamos trabalhar essa ideia de início de organização, tipos de organização, a evolução do trabalho. Vocês já tiveram aula aí de teoria geral da administração, né? Eu acho que é no primeiro período que geralmente a gente tem a teoria geral da administração, que fala de Taylor, Weber e Fayol, né? Nesse contexto aí, Taylor, Weber e Fayol, que é a teoria clássica, e depois a gente já entra para a teoria comportamental, né, que é o que mais interessa agora nessa unidade para nós, né, na psicologia, a teoria comportamental, como que os indivíduos trabalham, o que motiva esses indivíduos a trabalharem, para que eu levanto cedo e para que eu vou para o trabalho. Então essas são coisas que eu vou estar, né, com o tempo, procurando essas diferenças aí para eu entender o comportamento da psicologia em cima das pessoas e da cognição em cima das pessoas. Então eu vou usar muito esse livro aqui do Chavenato, agora nessa primeira aula, né, para vocês entenderem que o Chavenato, ele para mim foi um dos homens que melhor escreveu. Eu não sei, parece que não está compartilhando a tela com vocês, mas aí o Chavenato, ele falava isso, o seguinte, olha aqui para vocês verem, que as organizações, né, elas têm termos diferentes, elas trazem abordagens diferentes. A primeira ideia que eu quero que vocês mostrem, que vocês entendam, é que lá na teoria comportamental, né, eu tenho, a primeira coisa, vamos entender o cenário da evolução da administração no mundo, né? As ondas da transformação do macroambiente ao socioeconômico, né? Primeiro, pessoal, o homem, né, ele passa da revolução agrícola para a revolução industrial. Aí ele já sente uma pressão psicológica muito grande dentro dele, né? Porque antes eu trabalhava a terra, eu trabalhava de forma a produzir para mim, a família, então eu tinha feudos, ou então eu trabalhava a terra ali dentro, eu plantava, eu colhia. Aí de repente chega-se o século XX, né? Aí o século XX ele traz com a nova roupagem, né, o desenvolvimento das cidades, o sindicalismo, a mudança de fazer as coisas, né? Eu tenho a teoria clássica, né, da administração, com Taylor, Weber e Fayol, estudando as tarefas, as estruturas e a burocracia.
e mostrando o que não era o homem o importante. O importante, o foco dessa administração científica e também da administração burocrática, ela estava ligada muito mais à produção, né? Quer dizer, não era muito mais à produção, ela estava ligada somente à produção, e o importante era que o homem produzisse e executasse essas tarefas de forma correta e perfeita no tempo que a organização tivesse necessidade. Então, esse é um dos aspectos muito importantes que ele vem para assolar, né, um homem que não estava preparado para a cidade, para os campos. Aí já começa a aparecer os problemas psicológicos do ambiente de trabalho, né? O estresse, a doença, a repetição, um monte de doenças aparecem junto com a Revolução Industrial. Claro que se a gente for pensar no contexto, né, no contexto geral, a Revolução Industrial ela trouxe muitos benefícios para a humanidade. Aí hoje, né, a gente tem a Revolução da Informação. Eu não me arrisco a dizer para vocês que nós estamos na era do conhecimento, porque o conhecimento é bem diferente do que informação. Eu acho que nós temos muita informação e muito pouco conhecimento. Nós temos informação demais e não sabemos processar essas informações de maneira correta, ou de maneira que signifique que nós podemos tomar uma decisão mais adequada e mais assertiva. Aí depois eu tenho a era da eficiência, né, que eu falo que é mais ligada à gestão da qualidade, de 1950 a 1970. O que é eficiência? Né? Eficiência é você fazer a coisa que deve ser feita da maneira correta. Aí eu tenho também uns novos modelos de gestão, né? Depois eu passei Taylor Webb Fayol, Taylor Fordismo, eu vou para a administração japonesa, a administração enxuta, né, da Toyota. O que é produção enxuta? Gente, quando eu penso nisso, eu produzir com a maior quantidade com o mínimo de recursos possível. Porque que eles perceberam que Ford produzia tudo em larga escala, ele tinha toda a cadeia de produção, ele produzia na horizontal, certo? Ele tinha desde a matéria-prima até a entrega do produto, era tudo ele que fazia. Aí aparece, né, o japonês, ele fala assim, pô, a única coisa que nós não temos é matéria-prima ou coisas diferentes para fazer isso aí, para ajudar o homem. Então nós temos que reduzir estoque, reduzir tempo, criar ciclo de controle da produção, fazer uma administração participativa, fazer uma administração mais empreendedora e, claro, né, ter uma visão mais holística das coisas que estão acontecendo. Então nós temos nesse primeiro momento aí essa divisão aí dos modelos de gestão. Aí já na era até agora 1990, né, nós temos esse modelo de gestão, e a partir do ano 2000 nós temos os modelos emergentes, esses modelos que vão aparecendo, e que eu acho que esses modelos eles têm mais adoecido e menos preparado o homem para o trabalho, né? Vamos lá, empresa virtual, né? Hoje eu compro pela internet, hoje eu vendo pela internet. Hoje, se eu quero sair para fazer uma compra, eu já tomo a decisão da compra antes, né? Eu vejo o produto, a marca do produto, o preço, ou então eu vou na loja, comparo com as empresas virtuais, né? E aí ela teve um enfoque muito grande nesse período de pandemia, que eu não gosto muito de citar, porque eu acho que houve uma rompante muito grande nisso aí, um investimento muito grande da população, principalmente do homem que trabalha, né? Que alguns trabalharam, outros não, e a gente fica muito preocupado com isso, mas não é o assunto da aula, só estou para a gente situar o que a gente vai falar. Aí eu tenho a gestão do conhecimento, né? Eu gerir o conhecimento que eu tenho para que ele me traga retornos plausíveis, né? Que ele me traga lucro para que eu possa fazer isso aí da melhor possível e gerir os meus conhecimentos. E a gestão do conhecimento se dá em algumas etapas, né? A primeira coisa é a socialização. Então aprenda a socializar, aprende a conversar com as pessoas, aprende a tomar informação, porque a primeira coisa na gestão do conhecimento é a socialização. Depois que eu ouço, que eu escuto, que eu pergunto, que eu converso, eu passo para a internalização. Eu vou pensar nos assuntos que eu ouvi, eu vou pensar no que me ensinou, para depois eu externalizar. Aí eu já me socializei, eu já internalizei, eu já pensei aquilo que eu queria pensar, agora eu vou partir para a externalização, eu vou falar. Olha, isso está correto, isso não está, não é dessa forma que eu aprendi, eu acho que dessa melhor forma tá mais perfeita para eu trabalhar. Então tem diversos pontos que eu posso fazer aí nessa gestão do conhecimento. Aí eu tenho a combinação.
olha, você pensou dessa forma, eu pensei dessa forma, e a gente vai trabalhar juntos. Aí vem os modelos biológicos, né? Quânticos, teoria do caos, a complexidade, né? Então a gente vive hoje a teoria do caos e a teoria da complexidade, né? Então, assim, olha, a teoria do caos, né? Eu não sei fazer, eu vou jogar a culpa em alguém para que esse alguém entenda que esse processo não é tão burocrático e tão perfeito. Então, dei um tempo ainda, no tempo aí, para a gente falar da administração, para a gente começar a entender o que nós vamos estudar ao longo desse período aí, ao longo desse módulo aí, dessa UC. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que o mundo é composto por uma coisa chamada organização, né? Você nasce, você cresce, você vive em uma organização. Então, olha, o mundo é composto por organizações. Essas organizações estão relacionadas a atividades de produção, né? Toda organização ou produz um bem ou um serviço. Toda organização tem as funções e atividades ligadas a essa produção. E quem faz essa produção são as pessoas. Então, as pessoas devem estar bem preparadas, bem equipadas mentalmente, bem tranquilas para que não possa ocorrer nenhuma coisa diferente aí nesse contexto. Então, quando a gente fala desse mundo novo, né, dessa modernidade, eu estou falando dessa forma de produção, né, que tudo hoje tem que ser planejado, coordenado, dirigido e controlado, que é a máxima da administração. Então, se nós não fizermos isso, a gente não vai conseguir fazer grandes feitos, né? Aí eu tenho que as organizações, né, elas são constituídas por pessoas, né? Toda e qualquer organização são construídas por pessoas. Porque da necessidade, né, da necessidade do homem entender a psicologia no ambiente organizacional. Porque quem vai produzir são pessoas, quem vai comprar são pessoas, quem vai fazer projetos são pessoas. Então, o tempo todo eu tenho que estar lidando com pessoas. Então, o importante de dentro de uma organização é eu entender esses processos de trabalho, essas atividades serão desenvolvidas, mas eu lembrar que quem irão fazer essas atividades são as pessoas. Depois eu tenho que saber que as empresas operam os recursos não humanos também, né? As pessoas que vão operar esses recursos não humanos da organização, que são as máquinas, os equipamentos, o patrimônio. Aí já entra um pouquinho da contabilidade, lá do balanço, né? A gente vai entender lá no permanente da empresa, lá no capital social, esses recursos não humanos aí da empresa. E são todas relacionadas, pois, toda a organização, todas as pessoas, todos esses recursos estão ligados à vida das pessoas, né? Não tem nada que não esteja fora da vida das pessoas. Fiquem atentos, acordem-se a isso. Para você que está fazendo administração, a ideia de estudar a psicologia ligada à organização é isso, né? Que tudo está ligado ou tudo está relacionado à vida das pessoas. Não existe uma organização sem pessoas. Não existe pessoas que não vivem numa organização, então isso faz parte da vida das organizações. Então a vida das pessoas fazem parte da vida das organizações e a organização faz parte da vida das pessoas. Nós temos que entender todo esse contexto aí. Então, na sociedade moderna, também nós temos que saber que as pessoas nascem, crescem, aprendem, divertem, morrem dentro de uma organização. Vamos pensar? Bom, você que está me ouvindo agora, eu não sei quem que você é, tomara que você esteja feliz, tomara que você esteja produtivo e que você leve essa ideia aqui, né? No mundo contemporâneo, ou em qualquer outra época, as pessoas nascem dentro de organização. Eu não, por exemplo, minha mãe, ela deu, o meu parto foi em casa, foi um parto natural. Então eu não nasci numa organização chamada hospital, mas eu nasci numa organização chamada família, certo? Depois eu cresci nessa, até os 5, 6 anos de idade. Naquela época a gente tinha para a escola após os 7 anos, né? Não é que eu estou muito velha, porque o tempo passa muito rápido, né? Então eu cresci na instituição família, eu aprendi os valores da instituição família. Tudo que eu aprendi vem dos meus pais, né? E hoje as crianças, hoje nós terceirizamos a educação,
né? Isso é um fato muito complicado, porque eu deixo de educar meu filho e pago o professor para educar meu filho, mas a educação não. O professor ele não tem que educar, o professor ele tem que passar conhecimento, transmitir informação, fazer a socialização do aluno nesse novo contexto que ele está agora, né? E elas divertem também dentro das organizações, né? Quando você sai no sábado à noite, né? Que dia que você encontrou a sua namorada, aquela menina que você está apaixonado, ou aquele menino que você está apaixonada, você estava numa diversão e você o encontrou. Mas também morremos dentro da organização, né? Ou morremos na organização família, que é em casa, que é uma morte assistida, né? Que talvez seja a melhor morte que nós podemos ter, e depois ou morremos no hospital sozinho, ou e também a hora que a gente acaba, né? O nosso funeral ele vai ser também feito na organização. Hoje já não faz mais os velórios dentro das casas, né, da organização família, já tem uma funerária com tudo preparado, com todos separados. Você viu essa evolução? Então a psicologia foi aplicando tudo isso e o mundo foi desenvolvendo, e depois a gente vai para o cemitério, que também é uma organização, né? Então nós temos o tempo todo aí cercado de organizações, e essa é a importância. As organizações são heterogêneas, são diferentes, não tem nenhuma organização igual a outra. Exemplo, a padaria da esquina é diferente da padaria da esquina do outro lado da rua, né? Por quê? Porque ela tem uma gestão diferente, ela tem produtos diferentes, ela tem uma forma de atendimento diferente. Também são diversificadas, né? Eu tenho empresas de fins lucrativos, não lucrativos, eu tenho que produz, eu tenho que compra, eu tenho que presta serviço, então eu tenho diversas formas. E as organizações podem ser lucrativas, né? Que são as empresas, e as não lucrativas, que são as ONGs. Aí eu falo agora do terceiro setor, que não as ONGs, né, mas as entidades que ajudam as pessoas, as entidades filantrópicas, né. Então nós temos essas organizações agindo dentro das pessoas e mudando o comportamento das pessoas ao longo do tempo e ao longo das eras aí. Então, se eu pegar esse campo do conhecimento, né, aí eu vou passando devagar aqui para eu verificar, né. Então, a administração, né, tudo isso é um campo do conhecimento, né, e se eu entender através da psicologia, é um campo do conhecimento humano que se ocupa do estudo das organizações em geral, por seu tamanho e pela complexidade de suas estruturas. Vamos pensar, né, antigamente as empresas que eram ricas, né, que todo mundo queria trabalhar, eram as empresas grandes, né, aquelas empresas enormes. Hoje já não tem mais empresas grandes, né? Hoje tem empresas com 3, 4 funcionários que têm uma atividade muito complexa e operações muito diversificadas. Então, administrar, você atingir um certo porte, né, requer todo um aparato de pessoas estratificadas, pessoas que estão preparadas para diversos níveis hierárquicos, né? Por exemplo, com incumbências de diferentes ações. Pessoas que vão trabalhar no RH, que vão entender de pessoas que vão entender de finanças, pessoas que vão entender de logística, né, que é a distribuição, a armazenagem, tudo aí dentro da empresa, e um não vive sem o outro, que eles estão interligados dentro dessas organizações. Mas o que é a administração, né? Nada mais é do que a condução racional das atividades de uma organização, seja lucrativa ou não lucrativa. O que é isso, né? Se ela é racional, então logo eu tenho que ter um indivíduo que tem um comportamento psicológico adequado para aquela função, senão eu não vou ter uma boa administração. Então eu vou trabalhar o tempo todo ligado à administração com a administração. Só estou dando essa introdução para que a gente fique bem tranquilo. Mas do que se trata a administração? Do planejamento da organização, da estrutura, né? De montar essa estrutura. Hoje aí, se nós não tivermos um bom pensamento, uma boa saúde mental, uma boa saúde psicológica, a gente não consegue montar a direção e a gente não vai, a estrutura, desculpa, e a gente não vai conseguir trabalhar com a direção e muito menos controlar essas atividades que são muito diferenciadas, ou seja, pela divisão do trabalho que ocorre dentro da organização, né? Cada um tem que fazer a sua função, tem que cada um estar preparado para uma função e fazer com que isso ocorra de maneira diferente. Então, assim, a administração feita com competência e é imprescindível para a sobrevivência das organizações. As organizações jamais teriam condição de existir sem uma boa administração, sem pessoas capacitadas, com psicológico adequado para isso. Então, administrar nada mais é do que planejar, coordenar
e executar e controlar toda e qualquer atividade dentro de uma organização de maneira coesa, coerente e eficaz, né? O que é isso? Eu ter condições de equilíbrio emocional para trabalhar todo esse contexto que está vindo agora, principalmente esse contexto atual, que é um contexto que traz muita dificuldade, né? E a gente tem muitos problemas envolvendo aí tudo isso. Então aí eu lembro para vocês que Levi, né, fala que um administrador tem que ter algumas posturas diferentes, aí onde que entra a psicologia de uma forma mais adequada e mais importante, né? Levi lembra que enquanto um químico ou um físico são considerados profissionais, por saber só o conhecimento de fazer um teste, passar ali, o administrador já é diferente, né? Ele tem que ter múltiplos conhecimentos, ele tem que ter múltiplas capacidades, ele tem que entender de pessoa, ele tem que fazer compra, ele tem que negociar, então ele tem que ser um profissional que tenha um equilíbrio muito bom, né? Então, para Levi, né, o administrador não é avaliado somente pela capacidade de administrar, mas também pelo seu modo de agir, e onde que entra o C, onde que entra a psicologia organizacional, né? Agir de maneira correta, de maneira coesa, ter atitudes que condiz com as falas e os pensamentos que ele faz, ter o conhecimento do que ele está passando, né? A pior coisa é quando você está numa gestão e ela te passa algo que você não conhece, na hora que ele não sabe fazer, pede para você fazer. Digamos que o seu gerente pede para você ligar a máquina do setor X, mas ele nem sabe onde que é o setor X e muito menos qual tipo de máquina, ele só pede. Então ele não tem conhecimento, ele tem informação, e a gente tem que ter conhecimento, né? Lembra daquela espiral, né? Socialização, internalização, externalização, combinação, né? O gerente muitas vezes não sabe, e você é um administrador que não pode sair sem saber essas coisas. Aí eu também tenho as habilidades, né, que cada um tem, né? Eu, por exemplo, queria muito ter a habilidade de tocar violão. Eu não sei como que as pessoas conseguem, né, usar duas mãos e ainda não olhar e conseguir tocar. Eu acho isso uma habilidade incrível. Aí tem as competências que cada um desenvolve, né? Algumas pessoas são melhores na fala, outros são melhores na ideia, né? Então cada um desenvolve uma competência diferente. Aí eu tenho a personalidade, né? Pessoas que são mais caladas, mais centradas, pessoas que são mais abertas, pessoas que brincam, pessoas que não brincam. Eu tenho que entender isso, né? Aí quando eu falo dessa filosofia de trabalho, né? Porque só contando uma historinha para vocês, né? Quem que veio antes da psicologia foi a filosofia. Então primeiro eu entro em filosofia, e depois, com o passar do tempo, a gente desenvolve essa psicologia no mundo organizacional. Tranquilo, meus queridos? Então, queria te dar essa breve introdução. No próximo vídeo, a gente continua falando aí ainda das organizações, para depois a gente entrar nesse contexto de psicologia da organização. Tenham todos bons estudos e espero que vocês tenham entendido. Dúvidas? Livro Chavenato, Teoria das Organizações, tem essa introdução aí tranquilo para vocês, tá bom?